nós estamos fazendo hoje a inauguração desse centro de acolhimento que vai ser voltado principalmente para atender neste momento aos moradores de rua, e vamos começar atendendo pelos mais idosos. Daqui a pouco eu vou dar detalhes desse acolhimento dos moradores de rua, mas eu queria aproveitar a oportunidade, como nós temos feito diariamente, para anunciar novas medidas que a Prefeitura está adotando nesse momento, com o objetivo de reforçar ainda mais todo o trabalho de combate à proliferação do coronavírus, e uma mensagem que a gente vem dando desde o princípio de toda essa crise, que o caminho principal é trabalhar com a prevenção. A primeira medida que quero anunciar nessa tarde é que nós traçamos um plano, através da Secretaria de Mobilidade da Prefeitura, com as empresas que exploram o serviço de transporte público da nossa cidade, serviço que está sob os cuidados diretos da Prefeitura, principalmente, é claro, o serviço dos ônibus, e nós vamos fazer uma redução estudada e minuciosa do número de ônibus circulando em nossa cidade. Quando eu falo estudada e minuciosa, é porque nós não vamos reduzir indiscriminadamente. A redução, ela será de até 30% fora dos horários de pico. Não significa dizer que vai ser de 30%, é de até 30%, e no primeiro momento nós estamos excluindo os horários de pico, exatamente para trazer menor prejuízo aos trabalhadores de atividades que estão funcionando normalmente em nossa cidade. Não seria razoável nós fazermos um corte linear no transporte público, mas nós precisamos diminuir a quantidade de ônibus circulando em Salvador. Primeiro porque é nítido, é perceptível ao olho nu que nós temos uma quantidade muito menor de pessoas transitando pela cidade diariamente. As ruas, muitas delas estão vazias. Segundo, porque diminuindo a quantidade de ônibus, nós também diminuímos os riscos e a exposição das pessoas diariamente nesses ônibus. Então, a medida tem esses dois objetivos. Primeiro, atender à realidade dos fatos, ou seja, temos menos gente andando nas ruas, circulando nas ruas de Salvador. E segundo, porque diminuindo a concentração nos ônibus, nós também protegemos o cidadão e diminuímos a possibilidade de transmissão do vírus no transporte público. Pode ser que a Prefeitura, ao longo dos próximos dias, altere esse limite. Repito, hoje nós temos um limite de 30%, pode ser que esse limite seja ampliado ou reduzido, de acordo com a realidade dos fatos. Se houver um agravamento da situação e se a Prefeitura adotar novas medidas restritivas, esse limite ele vai aumentar. Caso o movimento seja o contrário, ou seja, se houver uma melhoria nos indicadores e nas projeções futuras, esse limite ele vai ser reduzido. Portanto, nós estamos começando com o parâmetro de limite máximo de 30% fora dos horários de pico, e é claro, à medida que os fatos forem acontecendo, esse limite pode ser alterado. Nós vamos promover a partir do sábado, essa medida do transporte público, apenas para que vocês tenham conhecimento, ela vale a partir do sábado. Como todas as medidas que a gente vem adotando, a gente dá pelo menos um prazo de 48 horas para a sua aplicação, elas valem a partir do sábado. Valendo também a partir do sábado, a Prefeitura, através da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Ordem Pública, vai promover a interdição das praias do Porto da Barra, do Farol da Barra, do Rio Vermelho, Piatã e Itapuã, e também da Praia da Ribeira.
Então, essas praias, que são as praias com maior concentração de pessoas, são as praias onde há maior risco de aglomeração, elas serão totalmente interditadas. E nós teremos a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Ordem Pública trabalhando durante todo o dia para assegurar que essas praias não sejam ocupadas por banhistas. Essa interdição pode se estender a outras praias da cidade, caso haja qualquer risco de aglomeração nessas outras praias. A gente até então vem fazendo um apelo ao cidadão que evite as praias. Afinal de contas, ninguém está de férias, nós estamos num momento muito sério de concentração geral e, mais do que isso, de participação de cada pessoa, de cada um fazendo a sua parte, dando a sua colaboração. Mas a gente quer evitar cenas como aquela que aconteceu ontem no Porto da Barra, com muita gente aglomerada na praia. Então a medida agora é exatamente uma medida de maior impacto no sentido de determinar a interdição dessas praias. Repito, Porto da Barra, Farol da Barra, Rio Vermelho, Piatã e Itapuã e também na Ribeira. Nós vamos retirar os kits das praias, porque a gente sabe que os kits, quando estão nas praias, acabam representando, de certa forma, um convite para o banhista ir até a praia. Nós vamos retirar os kits das praias e vamos autorizar, eu já autorizei a Secretaria de Ordem Pública a suspender a cobrança das pessoas que exploram esses kits nas praias. Nós temos as pessoas que fazem a colocação e exploração dos kits nas praias, né, do ombrelone, da mesa, da cadeira. Essas pessoas pagam uma taxa mensal à prefeitura e a cobrança dessa taxa está suspensa até o momento que vigorar a proibição de frequência nas praias da cidade, exatamente para diminuir o prejuízo desses pais e mães de família que trabalham nas praias de Salvador. Como eu disse aqui, vamos assegurar não só a presença da Guarda Municipal, como também da Secretaria de Ordem Pública para garantir o cumprimento dessa medida, e vamos fazer a colocação de balizadores para fisicamente ficar clara que as praias estão interditadas. Colocaremos avisos para que todos tenham conhecimento dessa medida e, portanto, também uma proteção física para ficar claro que é proibido entrar na praia. Vamos determinar nesse decreto de amanhã o fechamento, também a partir do sábado, de todos os clubes sociais, recreativos e esportivos da nossa cidade. Então, os clubes sociais, alguns deles que vêm sendo frequentados nos últimos dias em função da suspensão de outras atividades, estarão proibidos de qualquer tipo de funcionamento a partir do sábado. Mais uma vez reforço, não é um período de férias, não é um momento para as pessoas estarem nas ruas. Nós não podemos permitir qualquer tipo de aglomeração. Daí vem a decisão do fechamento dos clubes sociais, recreativos e esportivos em nossa cidade. Temos sido muito procurados, principalmente nas redes sociais, e sem dúvida alguma, hoje, o Instagram, o Twitter, o Facebook, as redes sociais como um todo, também são um meio importante de comunicação com o cidadão, de esclarecimento que a gente leva para as pessoas e de sugestões e preocupações que a gente recolhe das pessoas. Então, há uma cobrança bastante intensa nas nossas redes sociais, e hoje eu vi também veículos de comunicação, emissoras de televisão, rádios, fazerem matérias a respeito do funcionamento das empresas de call center e telemarketing. A gente vem conversando ao longo dos 2 últimos dias com essas empresas. Primeiro, é importante destacar
o nosso compromisso fundamental e prioritário é com a vida das pessoas. Eu me preocupo com a economia, disse isso ontem na coletiva que demos, mas antes de me preocupar com a economia, eu me preocupo com a preservação da vida das pessoas. Quando a gente pode conciliar as duas coisas, esse é o caminho recomendável. As empresas de telemarketing e call center são geradoras de muitos empregos em nossa cidade. São cerca de 20 mil empregos diretos vinculados a essas empresas, fora os empregos indiretos aí envolvidos. Então, a gente está tomando medidas que, na minha opinião, conciliam essas duas preocupações. A atenção principal com a vida das pessoas, com a saúde pública, mas também a preocupação em não gerar um desemprego em massa e desenfreado nesse setor. De tal maneira que nós estamos determinando, e essas medidas valem a partir de segunda-feira. As medidas para as empresas de call center e telemarketing valem a partir de segunda-feira. Primeiro, nós estamos determinando que elas afastem do trabalho, portanto, permitam o trabalho remoto, o trabalho de casa, ou então simplesmente permitam que essas pessoas não trabalhem, num patamar inicial de 30% do total de trabalhadores de cada uma dessas empresas. Então, se a empresa tem 1.000 funcionários, logo na segunda-feira, ela vai ter que retirar do ambiente físico de onde ela está instalada 300. Então, nós estamos determinando a retirada de 30% do número de trabalhadores do ambiente físico das empresas de call center e as empresas de telemarketing. Esse limite de 30% poderá ser ampliado, caso, depois da aplicação dessa medida, nós verifiquemos que é preciso aumentar. Então, a gente vai aplicar essa medida de 30%, se precisar aumentar, nós vamos aumentar. É uma primeira medida, e aí vamos ver o resultado. Adicionalmente, estamos determinando que as empresas afastem do trabalho imediatamente todos os funcionários acima de 60 anos de idade. Todos eles, acima de 60 anos de idade, deverão ser afastados de imediato. Estamos determinando que as empresas afastem de imediato todas as gestantes, funcionários acima de 60 anos e gestantes. Estamos determinando que as empresas afastem os funcionários com histórico de doenças respiratórias e doenças crônicas. Portanto, todos que tiverem doença respiratória ou doença crônica deverão ser afastados já na segunda-feira. E, finalmente, os funcionários que utilizam medicamentos imunossupressores. Então, são regras bem rígidas que nós estamos decretando para as empresas de telemarketing e call center, porém, são regras que, neste momento, preservam os postos de trabalho, evitam demissões. Se nós precisarmos ampliar esse limite, nós vamos ampliar. Adicionalmente, estamos determinando que as empresas precisam seguir todos os padrões previstos pela Organização Mundial de Saúde nesse momento. E aí, nós estamos determinando que elas, no ambiente de trabalho, disponibilizem o álcool gel de maneira suficiente e abundante para todos os seus funcionários e recomendando, essa por enquanto não é uma imposição, é uma recomendação, que sempre que possível elas disponibilizem máscaras para os seus funcionários. Queria anunciar também que a Prefeitura estará disponibilizando, através da Secretaria de Promoção Social, está aqui a nossa secretária Ana Paula Matos, estaremos disponibilizando fraldas e cestas básicas para todas as crianças com microcefalia.
Então, nós estamos em contato com as famílias, essas famílias já são permanentemente acompanhadas pela prefeitura, mas nós estamos intensificando agora, ainda com maior proximidade, a entrega das fraldas e vamos acrescentar a entrega das cestas básicas para todas as crianças portadoras da microcefalia na cidade de Salvador. Ontem também decidi, e isso virá no decreto publicado amanhã, que aquele benefício de dar as cestas básicas para os alunos da rede municipal será estendido para os alunos, portanto, as crianças das creches conveniadas. Então, além de dar a cesta básica para as crianças que estudam na rede municipal, nós vamos estender esse benefício para todas as crianças das creches conveniadas com a prefeitura. Desta forma, nós vamos chegar a um total mensal de 143.500 cestas básicas. Amanhã, o secretário de Educação, Bruno Barral, dará uma entrevista detalhando como vai ser esse procedimento, até porque é impossível a prefeitura entregar no mesmo dia, a um só tempo, 143.500 cestas básicas. Então nós estamos fazendo um escalonamento dessa entrega, vai começar segunda-feira, conforme eu havia prometido. Agora, a gente vai informar as famílias como é que elas vão receber essas cestas básicas para não ter tumulto, não ter aglomeração ou muito menos concentração de gente. E aí vem agora o benefício estendido para as crianças que estudam nas creches comunitárias, que são tão pobres e tão necessitadas quanto as crianças que estudam na rede pública de educação. Quero também anunciar medidas que estamos tomando para os moradores de rua. Uma dessas medidas, estamos aqui hoje inaugurando este centro de acolhimento aqui no bairro de Amaralina. Neste centro nós vamos poder acolher 50 moradores de rua. Mas não para por aí. Nós estamos disponibilizando mais 35 vagas no bairro de Cajazeiras. E amanhã estamos fechando mais 160 vagas na Cidade Baixa. Com isso, já de imediato, nós teremos a possibilidade de acolher 245 moradores de rua. A prefeitura está fazendo um trabalho de abordagem dessas pessoas, às vezes famílias que se encontram morando nas ruas. Nós temos até recebido uma boa acolhida no sentido de essas pessoas se mostram sensíveis à necessidade de sair da rua, de ter um novo procedimento. Então, nós estamos desenhando, será feita uma triagem, porque nós estamos oferecendo 245 vagas, mas nós temos moradores de rua em diferentes condições. Alguns, por exemplo, que estão em condições mais saudáveis. Esses não devem ser colocados ao lado daqueles que têm algum problema de saúde. Algum problema de saúde não significa ter o coronavírus. Qualquer problema de saúde. Agora, essa triagem também vai servir para, de repente, a prefeitura detectar se algum desse morador de rua está com coronavírus. E aí, é claro, esse morador não vai ser colocado em contato com ninguém, vai seguir o protocolo normal de atenção e cuidado por parte da prefeitura. Mas o fato é que nós vamos disponibilizar 245 vagas, o que para um primeiro momento é um número muito expressivo, mas a minha determinação, a secretária Ana Paula, é que nós iremos acolher todos os moradores de rua que quiserem sair da rua. Nós não temos o poder de polícia de tirar na marra, mas nós temos a condição de sensibilizar e de mostrar que essas pessoas vão ter um acolhimento com alimentação, com segurança para dormir, com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico, com assistência social. Então não tem por que a pessoa insistir em continuar na rua, se a prefeitura vai dar toda a condição de acolhimento. Vamos também
intensificar o nosso foco na higienização e na alimentação daqueles que, porventura, se recusarem a serem acolhidos em uma das nossas unidades. E dentro dessa medida, nós estamos determinando a colocação de contêineres na Barroquinha e nos mares. Contêineres como aqueles que nós disponibilizamos no Carnaval, onde o morador de rua vai poder tomar banho e fazer todo o seu asseio. A prefeitura vai disponibilizar sabonete, vai disponibilizar shampoo, todas as condições para o asseio daquele morador de rua, e vamos implantar esses 2 contêineres conectados com áreas de trabalho da prefeitura, para que seja mais um ponto de apoio na higienização das pessoas que estão nas ruas. Mas é claro que a nossa prioridade é para que essas pessoas possam sair das ruas e aceitar o acolhimento em uma das nossas unidades. Quero ainda informar que a secretária Ana Paula já iniciou o trabalho ao lado dos 47 abrigos de idosos que nós temos em nossa cidade. Estamos treinando todo o nosso pessoal para fazer um trabalho que permita proteger a vida desses idosos. No tocante aos idosos, neste centro de acolhimento que está sendo inaugurado na tarde de hoje, nós vamos preferencialmente atender o morador de rua idoso. Então, aqui logo nós vamos ocupar com o morador de rua que tem mais de 60 anos de idade, porque obviamente esse morador ele se encontra num quadro mais crítico e mais exposto ao coronavírus. Amanhã nós iremos anunciar outras e novas medidas, como temos feito diariamente. Eu quero insistir, fazendo um apelo às pessoas. O momento agora é de estarmos dentro de casa, é de cuidarmos das nossas famílias, de nos preservarmos, né? Está mais do que provado que muita gente tem o vírus e está assintomático, ou seja, não tem qualquer sintoma, e essa pessoa passa. Ela não está sentindo nada, mas ela passa. E é por isso que é fundamental ficarmos em casa. Eu ontem à noite, por exemplo, pedi que fossem acompanhadas as dinâmicas nos bares e restaurantes de Salvador, porque se houver aglomeração nos bares e restaurantes, nós vamos ter que determinar o fechamento desses estabelecimentos comerciais. Não é o que desejamos ainda, mas se não for possível evitar a aglomeração, nós vamos ter que fazer e conversar com a Associação de Bares e Restaurantes para que eles intensifiquem as entregas a domicílio, né? Aumente o serviço delivery, mas não dá para a gente permitir aglomeração. A Prefeitura está acompanhando, essa poderá ser uma medida via ser adotada nos próximos dias. Por enquanto ainda não há protocolo que indique a adoção dessa medida. Com isso, eu agradeço mais uma vez a cobertura de vocês e queria... Onde é que está? Ali. Por favor. Eu queria dizer a vocês que nós estamos nesse momento, tá certo? Para todos os cadastrados na rede de saúde. Nós estamos nesse momento dando início. Aqui acabamos de enviar o primeiro SMS para todos que estão cadastrados na rede de saúde. Então, a partir de agora, nós vamos ter essa comunicação direta com todo mundo que está cadastrado na rede de saúde. O SMS que acabou de ser enviado, tá certo? Tem aqui a seguinte mensagem: Informe Saúde Salvador Coronavírus. Todos virão com esse título. Isolamento não é férias. Faça a sua parte e adote as medidas de prevenção importantes para o controle do vírus. Sintomas respiratórios leves. Liguem 71 3202 1234. Sintomas graves. Procurem uma UPA. Esse SMS acabou de ser enviado para todos os que estão cadastrados na nossa rede de saúde, e a partir de agora nós vamos ter mais esse canal de comunicação. Agradeço a todos e me coloco à disposição das perguntas. Só uma pergunta. Eu só vou pedir que
tente ligar um pouquinho esse ventilador, porque senão Tá quente. tá quente demais. O senhor anunciou então aí Deixa direcionado para cá, porque evita interferir nos microfones. o senhor anunciou aí então 245 vagas já para os moradores em situação de rua, mas a gente está olhando dados, são 14 mil pessoas, quer dizer, vai precisar de uma força-tarefa maior. O que está sendo pensado com relação, já que é uma população aí muito grande? Não, primeiro, os dados eles variam muito, tá certo? Não existe nada que comprove ou ateste que são 14 mil pessoas morando em rua ou em condição de rua na nossa cidade. Depois, boa parte dessas pessoas não dormem na rua, passam o dia na rua, mas voltam depois para as suas casas. E aí nós temos um trabalho tanto para os que dormem na rua, que é um número bem menor do que esse, e aqui inicialmente estamos oportunizando 245 vagas, como para aqueles que passam o dia na rua. Os que passam o dia na rua, com a falta de fluxo de pessoas, isso vai reduzir muito. Segundo, o trabalho de higienização e de acompanhamento médico, e amanhã a gente já vai dar a ordem de início para o trabalho dos girassóis de rua, que são as equipes volantes, equipes médicas, que vão trabalhar nas ruas com esses moradores. Então, na verdade, falar em morador de rua é um termo que restringe pessoas em condição de rua, porque as pessoas em condição de rua acabam envolvendo tanto os moradores como as pessoas que passam o dia na rua. Porém, a nossa ação vai nas duas direções, oferecendo as 245 vagas para os que efetivamente dormem, pernoitam, e oferecendo o apoio médico e de higienização para os que passam o dia na rua.